Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. Hoje eu estou em Conceição do Jacuípe, que é popularmente conhecida como Birimbau, né? Uma cidade que fica a 97 quilômetros de Salvador e que integra a região metropolitana de Feira de Santana, para entrevistar um cara que é fotógrafo, produtor audiovisual, estudante de publicidade e propaganda, que é Matheus Maia, a quem eu já agradeço a presença aqui no Sem Edição. Eu que agradeço a presença, tem muito tempo que eu acompanho o seu trabalho e eu sempre gostei muito, o que sempre me chamou a atenção foi sua autenticidade em falar com o público, em transmitir o que você quer de maneira clara e assim, uma pessoa super antenada no que está acontecendo. Então é uma honra estar aqui hoje e compartilhar um pouco do que eu vivo, do que eu sei, do que eu sou também. Bacana, muito obrigado, Matheus. E a gente vai começar falando, eu falei aqui que você é fotógrafo, né? Quando, como e por que a fotografia entrou na sua vida? Eu costumo falar que eu, de certa forma, sempre fui fotógrafo antes mesmo de saber. A minha forma de ver o mundo, ela sempre foi voltada para o visual, sempre fui muito imagético. Então, quando eu ouvi uma música, eu conseguia imaginar um clipe, eu conseguia imaginar como é que seria eu gravando aquilo ali. Isso desde pequeno mesmo. E durante o meu crescimento eu fui assistindo muito filme, vendo muita série. Isso foi se aguçando, né? E eu gostei muito da área de publicidade também, né? Que é você divulgar determinados produtos e tal. Então eu consegui conciliar isso. Então hoje eu faço publicidade e continuo treinando meu olhar para justamente ver o que as pessoas geralmente não costumam ver. E na verdade eu até gosto dessa parte de ensinar as pessoas. Eu costumo conversar bastante, então eu gosto de passar o meu olhar e falar, pô, você pode olhar isso de determinado ângulo, entende? Então provavelmente eu seria professor por causa disso também. Então, de certa forma é isso, eu sempre fui fotógrafo, mesmo antes de ter uma câmera, e aí eu comecei com o celular, depois falei, não, preciso de uma profissional, uma câmera profissional agora para expandir, eu já estava me sentindo limitado, e eu acho que a trajetória é justamente essa, você está sempre sendo fotógrafo, mesmo que eu não esteja com a câmera no momento, eu estou sempre olhando algumas coisas, e eu acho que é isso que forma um fotógrafo, de certa forma, assim. E fotografar é olhar, né? Acima de tudo, porque às vezes as pessoas falam assim, pô, que foto bacana, que máquina você usou? É uma coisa que me chateia bastante, porque, tipo assim, por mais que a câmera, de certa forma, seja, na hora do ato, importante para você conseguir captar o que você vê, você precisa primeiramente ver, você precisa ter a concepção daquilo, você precisa ver enquadramento, você precisa ver a luz, e você precisa também sentir. Eu acho que fotografia é muito de sentir e conhecer a si mesmo para conseguir transmitir, porque você, ao mesmo tempo que você está capturando alguma coisa que já existe, dentro do quadro você coloca um pouco de você. Então é muito importante o autoconhecimento, eu sempre busco essa parte também. Então é isso, eu me chateo muito quando as pessoas falam, que câmera você usou e tal, qual é a câmera que você usa? Sendo que minha câmera é super simples, nada muito... É muito mais o olhar, né? Muito mais o olhar. E quando você começou aí, que você disse que começou com o celular, você fotografava o quê? Geralmente quando a gente começa a fotografar, e eu já percebi isso é uma mania, você fotografa muito flor. Porém, eu gosto muito de pessoas, eu costumo dizer que meu trabalho é baseado em pessoas, independente de onde eu esteja atuando. Então eu sempre gostei muito de fotografar rosto, meus primos, né? Então antes mesmo de ter a câmera eu já fotografava sobre essa visão, sabe? Comecei com flores, aí eu fui fotografando pessoas até que eu pude comprar a câmera e hoje eu me dedico exclusivamente a pessoas. Por exemplo, paisagem já não é muito minha praia, eu não consigo enxergar uma paisagem como algumas pessoas enxergam, mas aí já é questão de ponto de vista mesmo, você tem que determinar o que você é, o que você gosta e isso aí foi onde eu me achei mesmo, pessoas. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já desconfio da resposta, mas tudo é fotografável? Eu acredito que sim. Muita gente quando eu vou fotografar, às vezes me pergunta, me diz um lugar bacana aí pra gente fotografar. Eu quero um lugar, a pessoa imagina uma praia toda perfeita, toda, né? Eu falo, velho, vamos fotografar na feira, vamos ver o que acontece. Porque na feira você tem movimento, você tem as pessoas, você tem várias cores das frutas, e isso é bastante interessante para você fazer uma composição. Então em qualquer lugar você consegue fazer uma foto boa, depende de como você olha aquele lugar, de como você vê. Tem até um canal no YouTube que o nome do vídeo é mais ou menos fotografando lugares feios. E as fotógrafas elas vão ensinando e vão falando, pô, mesmo você tendo um lugar meio acabado, meio destruído, você consegue fazer uma foto que seja bacana. Isso tudo depende do seu olhar e da forma com que você vai se entregar àquele trabalho. De fato, os resultados são incríveis, então eu acredito nisso. Qualquer lugar dá pra fazer foto. Basta você olhar, ver o que você quer primeiramente e depois tentar transmitir isso a partir das técnicas fotográficas e do equipamento também. Bacana. E Matheus, antes de fotografar, você já tinha uma ligação com algum outro tipo de arte? Arte, exatamente não. Eu sempre fui muito curioso em quesito de ciência. Eu gostava muito de fazer experimentos, então era muito mais por essa parte.
Mas eu acredito que o importante nisso é que eu gostava do processo. Eu sempre acreditei que era muito mais legal, em vez de brincar com o brinquedo, fabricar o brinquedo. E até dar para alguém ou depois brincar. Então eu trago comigo isso até hoje. Eu acredito que tudo na vida é questão de processo. O processo é legal. A própria vida em si, às vezes a gente se prende muito a eu preciso chegar naquele emprego, eu preciso me formar. Mas e o processo? É muito mais gostoso, é muito mais divertido. Então eu tento aproveitar a fotografia justamente com isso, como um processo. Eu estou começando agora, então eu tenho algumas limitações, eu vou enxergando essas limitações, eu vou trabalhando nelas e o processo é algo que está sempre na minha vida. Paulo, assim, eu estou feliz porque eu estou aproveitando o processo, eu não estou esperando que algo aconteça. Então é isso que eu trago de antes, entendeu? A questão do processo, de gostar de fazer algo do zero e não pegar algo pronto e, sabe? Muito importante isso que você falou. Eu também concordo, assim, que o processo, ele às vezes é até mais importante do que o resultado, né? Isso. Muito interessante. E suas fotos, né, que você já falou aí, em geral a gente tem lá as pessoas, né? Elas estão sempre assim, em contato com a natureza, estão sempre em lugares externos, né? Isso. Então, qual é o conceito do seu trabalho, assim? O que é que você quer passar para as pessoas quando você fotografa? Eu nunca fui muito próximo de estúdio, por mais que a gente precise entender como a luz funciona em ambientes fechados e tal. Eu sempre busquei trazer meu trabalho mais pra rua, porque é uma coisa que eu até costumo dizer, eu sou muito rua, eu sou muito movimento, eu gosto de olhar as pessoas passando e tal, e natureza também e tal. Então eu sempre busquei trazer meu trabalho para esse lado e durante muito tempo eu não segui meu conceito, eu segui apenas o que eu achava bonito. E o que eu acho bonito é justamente algo mais externo, usar a luz do sol, ou aquela coisa mais nublada também, que deixa mais harmonioso a luz do rosto, eu gosto muito. Então, dentro de todo o meu trabalho não existe um conceito concreto de que, eu quero fazer tal coisa. Mas eu sempre segui o que eu era, que é justamente a rua, brincar na rua, eu sempre gostei de skate e tal, então é o ambiente que eu me sinto mais confortável, é o ambiente que eu busco fotografar. Mas também às vezes a gente quer mudar, a gente quer fugir da nossa zona de conforto, então hoje eu busco. Por enquanto eu não estou fazendo tantas fotos, mas eu estou estudando bastante essa questão de eu tentar exprimir mais o que eu sinto por meio de artifícios como tinta e tal, que eu estou pensando para os meus próximos ensaios. É justamente isso, fugir um pouquinho do que eu sempre fiz e tentar algo novo, tentar algo que seja bacana e que também seja um pouco da minha cara, assim, em sentidos. Predominantemente os seus modelos são o quê? Amigos, familiares? Eu comecei com amigos, então vamos fazer umas fotos? Vamos. Aí a gente marcava o dia e a gente ia. Hoje aparecem algumas pessoas que não são minhas amigas, mas eu vejo que elas têm um potencial e eu falo, pô, essa menina é bonita, ela pode casar com esse ensaio vintage. Então eu chamo ela para fazer as fotos. Mas é sempre, dependendo da pegada do ensaio, eu vejo quem se enquadra melhor e aí eu chamo. Ou se a pessoa vem até mim, eu também busco entender como ela é. E além de transmitir o que eu sou, que eu acho que o que eu sempre falo, fotografia é você captar a pessoa, mas dá um pouco de si também. Então eu entendo como ela é e eu adapto todo o ensaio, por exemplo, um ensaio pessoal, para ela, para saber o que ela gosta, às vezes ela gosta mais de natureza, às vezes ela gosta de mais algo urbano, né? Então eu adapto para o que ela gosta e também transmito um pouco do que eu sou. Então funciona basicamente assim. Hoje várias pessoas me procuram para fazer esse tipo de ensaio, mas eu gosto muito de fazer com amigos, com familiares também. Eu digo que eu uso de cobaia para testar algumas coisas e aí quando chega cliente de fato eu aplico aquilo que eu aprendi com os cobaias. E você já está trabalhando profissionalmente, né? As pessoas já podem entrar em contato com você para contratar seu trabalho. E você tem usado as redes sociais para difundir, né? As redes sociais digitais. Você tem o Instagram, que é o @phmatheusmaia, né? Mateus com TH, importante dizer. E tem o Flickr, né? flickr.com/mateusmaia09. Isso, ele está lá linkado com o Instagram. Quem quiser dar uma olhada em mais fotos, porque no Instagram você posta algum material mais limpo, né? Você posta uma ou duas fotos e no Flickr você tem todas as outras juntinhas lá, para quem quiser mais material também. Bacana. E atualmente você estuda publicidade e propaganda na UNEF, né? Isso. Teve uma experiência lá na UFRB de 15 dias, né? Que nem sabia que era pouco tempo, mas como foi essa migração aí de um curso lá para o curso de publicidade e propaganda? O que é que você fez lá? Eu fazia BI em sustentabilidade, mais ou menos nessa área, assim. E eu passei, era uma federal, então todo mundo, pô, super massa, faça, não sei o quê. E lá vou eu começar, porque como eu gostava dos processos, eu achei que eu me daria bem em engenharia, que é você construir, você ter uma concepção de algo que vai fazer bem a outra pessoa, né?
Só que no meio do curso eu falei, velho, química é muito chato. Eu não quero ficar calculando esse negócio. Eu quero criar, eu quero inventar. Minha parte é inventar. Eu não quero pegar no cálculo. E aí eu fico tendo vários pensamentos assim, pô, eu vou ficar no curso que eu não quero? Não, eu vou me desprendi logo, tem gente que demora mais. Por exemplo, tem colegas meus que passaram 2 anos em algum curso e aí desistiram de fazer publicidade. E eu acho isso muito legal, porque é você se descobrir, né? E graças a Deus eu me descobri muito fácil. Depois de 15 dias eu falei, pô, isso não é pra mim não. E eu também passei muito tempo em greve, então deu tempo de pesquisar bastante coisa sobre publicidade. Então quando eu comecei eu já estava tendenciando a ir para outra área e de fato aconteceu. E eu fui muito feliz nessa escolha, porque é o que eu realmente me encaixo e me sinto bem, tanto com as pessoas que eu convivo, quanto o material do curso, a própria comunicação social, né, que você já é formado, você tem uma formação que vai para esse lado. Eu gosto muito dessa parte mais abrangente, assim, de você entender como a comunicação muda o mundo, como é que a comunicação fez o mundo evoluir, né? Então eu já me achei nesse sentido rápido, ainda bem. Bacana, velho. E você estuda publicidade e já foi até premiado, né? Lá, você estuda na Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, né? Isso. Que é a UNEF. Né? Aí vocês ganharam agora, recentemente, lá fizeram uma campanha. Conta aí como foi. O conceito é a gente fazer uma campanha sobre política, sobre o estado atual político que a gente tem. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai pegar uma marca e inserir ela num contexto político sem, sabe? Porque marca geralmente não faz isso. Sim. Marca geralmente tem esse posicionamento muito neutro para pegar todo mundo. Como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente conheceu a Jus Brasil, com uma startup que ela é voltada para resoluções jurídicas relacionadas a, né? E aí a gente falou, pô, é essa empresa, pronto. Aí a gente começou a pensar na campanha e a gente quis passar com essa campanha que todo mundo está inserido num contexto de corrupção, que não é só corrupção grande do político que vai atrasar o Brasil, que nossas coisas pequenas, né? E a gente conseguiu passar isso de maneira clara, de maneira concisa, e acabamos ganhando um prêmio de uma feira que tem lá anualmente, que é a Feira de Ideias, se não me engano, Feira de Ideias. E eu fiquei muito feliz porque, mesmo sabendo que eu tinha dado tudo de mim, eu não esperava. Eu nunca espero que as coisas aconteçam, e de fato aconteceu, e eu fiquei muito feliz. E a gente trabalhou duro também, e recentemente eu ganhei um prêmio por fazer um spot sobre poluição sonora também. Eu não sou redator, então eu fiquei mais feliz ainda, porque não era minha área de atuação, mas eu e meu colega a gente se esforçou muito para conseguir construir algo bem bacana e que fosse bem funcional para a época de hoje. A gente quis transmitir uma mensagem bacana em relação à poluição sonora, que é uma realidade em muitas metrópoles do Brasil. Sim, e foi lá na UNEF mesmo? Foi lá na UNEF. Foi algo menor, foi algo que o próprio professor teve a iniciativa. E aí foi só na nossa sala, todo mundo fez trabalhos maravilhosos, então eu não achei também que eu iria ganhar, mas acabou rolando. E é isso aí. Que bom, você está em qual semestre? Eu estou no 4º semestre. Bacana. Já que a gente falou aí, você disse que fez uma campanha para falar sobre corrupção, e trazendo um pouco o seu lado aí de fotógrafo, qual é o retrato atual do Brasil, na sua opinião? Olha, eu já fui muito mais ligado nessas questões. Quando eu tinha uns 18 anos, eu sempre ficava em grupos debatendo, eu me estressava e tudo mais. Hoje eu sou mais tranquilo, eu apenas observo. E hoje eu vejo que há uma divisão desnecessária em algum sentido. As pessoas acabam pegando ideologias e se engessando nelas e defendendo aquilo com toda a sua força, como se nada que fosse dito ao contrário pudesse ser verdade ou pudesse ser passível de análise. E eu acho que isso é um perigo. Você tem que estar sempre aberto a ter ideias novas e reformular conceitos na sua cabeça para poder evoluir como pessoa. E como país, o Brasil precisa também disso, de pessoas que estejam abertas a um debate claro e que foquem em questões importantes e não em besteiras que atrapalham, sabe? Então acho que hoje está muito isso, está muito uma guerrinha e menos um trabalho para de fato melhorar nossas condições de vida e de convivência com as pessoas mesmo. Tem essa questão. Concordo plenamente, ninguém se escuta, né? Ninguém se escuta. Né? É uma coisa que o fotógrafo precisa, que é você aprender a escutar, a absorver aquilo e não apenas dizer o que você quer, o que você acha, porque eu acho que não vale nada, velho. O que eu penso muitas vezes não é nada. Eu preciso aprender com o outro. Numa fase de 20 anos, por exemplo, eu não sei quase nada. O que eu preciso é ouvir, entender e misturar as coisas até chegar num resultado e falar, pô, isso é dessa forma, mas em outras situações isso aqui pode mudar um pouquinho. Então o que eu acho que todo mundo deveria buscar é aprender a ouvir mesmo. Pô, muita maturidade com 20 anos. Se eu tivesse 20 anos com essa maturidade. Matheus, nas redes sociais digitais, né, que tem a fotografia como assim um grande negócio,
né, as pessoas fazem muita publicidade e propaganda delas próprias, né? Sim. Eu te pergunto, qual a sua opinião sobre isso, assim? Porque muitas vezes essa propaganda e publicidade não corresponde à realidade. Sim. O que você acha sobre isso? É uma coisa que eu estudo hoje, como as pessoas se posicionam perante as redes sociais e como elas se mostram. E ao mesmo tempo que eu fico feliz por ter esse espaço que a gente pode se expressar, que é muito democrático, inclusive. Sim. Antes só quem era famoso ou quem tinha um espaço na mídia poderia, de certa forma, se mostrar e falar: eu tô aqui, eu existo. Hoje todo mundo pode chegar lá e, sabe, expressar o que sente e tal. Mas tem essa questão que você falou, das pessoas tentarem mascarar um pouquinho o que elas vivem e, né, tá sempre tudo muito bonito, tudo muito legal. Então, eu não vou nem dizer que eu vejo isso de uma forma negativa, mas é uma coisa que eu não faria, que é você tentar mostrar uma coisa que você não tem, que você, né, não vive. Mas eu também não acredito que isso seja um perigo em todas as situações. Assim, muitas pessoas falam como se fosse a pior coisa do mundo. Eu também não acho. Todo mundo sempre quis se mostrar, todo mundo sempre quis aparecer. Apareceu apenas uma ferramenta que te permite fazer isso de outra forma. Mas não significa que o mundo vai acabar por causa disso também. Eu tenho meio que essa visão, até por trabalhar com pessoas que trabalham com essa parte de mídias digitais, então eu entendo um pouco melhor como funciona. Eu não acho que seja de toda negatividade, mas acho que a gente tem que se portar de uma maneira que realmente condiza com o que a gente vive, com o que a gente é. Essa busca por encontrar o que a gente é de fato, eu acho que é muito importante para chegar num momento e falar: pô, isso não tá certo, isso não é legal. Talvez se hoje eu tivesse 16 anos, eu estaria mais nessa vibe. Mas como eu já aprendi muita coisa, já amadureci, né? Eu já vejo isso de outra maneira também. Acho que tem muito dessa questão de tempo, de maturidade também. Tem, né? E você está trabalhando também com produção audiovisual, né? Sim. É algo recente na sua vida. Sim, E o que foi, assim, que motivou você ir também por esse caminho? Por esse caminho. Na verdade, desde que eu comecei a trabalhar com fotografia, eu sempre tive em mente que o audiovisual seria o caminho final. A fotografia é o começo do audiovisual, é a base. O olhar também, né? O olhar, Então, quando eu falei que eu imaginava os clipes e tal, eu sempre me imaginei trabalhando com audiovisual. Só que como é algo que é mais, vamos dizer, complexo, porque você tem que ter toda uma história por trás daquilo, você tem que escrever, roteirizar, tem que ter uma produção, eu nunca me dispus a fazer isso. Eu sempre ficava: não, vou ficar aqui no design mesmo, que é quando eu comecei, depois eu parti para a fotografia. E aí veio a oportunidade de eu aprender mais a fundo essa parte do audiovisual e eu estou aproveitando para fazer algo mais meu mesmo, algo mais autoral e misturar com o meu trabalho, com o autoral e buscando fazer alguns projetos. Assim, eu já estou começando a pensar em algo mais voltado para a história mesmo, porque eu acho que é o mais importante. Tem gente que quer pegar uma câmera e gravar qualquer coisa. Por exemplo, o youtuber hoje. Muitos youtubers, eles simplesmente pegam a câmera e começam a falar e falam um monte de besteira e tal. E eu sempre vi algo, o mais importante é o contrário. Você ter algo para falar. Por exemplo, o seu conteúdo mesmo, ele é embasado em entrevista com pessoas que têm algo a mostrar. Você tem algo a dar à pessoa. Você não simplesmente liga uma câmera e vou fazer alguma coisa aqui. Você tem algo a entregar. E eu acredito que o audiovisual é isso. Você primeiramente tem algo para entregar e depois você produzir isso que você quer mostrar com o seu olhar. Porque, né, o olhar é basicamente isso. Você vê alguma coisa que você quer passar. Então eu estou muito feliz hoje de estar nessa transição para o audiovisual. E eu acredito que justamente minha área é essa. Eu não tenho dúvida nenhuma, assim, do que eu preciso pra... Você gravou uns vídeos na Flickr, né, agora? Sim. Teve recente lá em Cachoeira. Mas essa ida também tem a ver com um possível canal no YouTube de Matheus Maia? Depende. Tem uma youtuber que eu gosto muito, que é a Jojote. Ela estaria lá, então quando eu soube, eu surtei, eu falei: preciso estar lá. E eu fui buscando com amigos que iriam estar lá também. Mas não está diretamente ligado a eu ter um canal, foi mais mesmo porque eu gosto muito da youtuber e eu gosto do ambiente do Flickr, as pessoas conversando, você conhecer pessoas, eu conheci pessoas na van, então é uma ótima oportunidade de você, né, ter uma vivência diferente. Mas eu penso muito em fazer um conteúdo próprio, em ter algo meu, eu não sei quando e eu não sei como vai ser isso, mas eu tenho vontade de passar alguma coisa das pessoas. Como eu falei antes, eu tenho uma certa vontade de ser professor, por exemplo, justamente porque eu gosto de transmitir algo que eu sei, algo que pode mudar as pessoas. Então eu penso muito em criar conteúdo, mas ainda não sei exatamente o que é que eu posso fazer de novo e que possa ajudar as pessoas também. Eu não quero só ligar uma câmera e falar do nada, eu quero ter algo concreto. Perfeito. Você tem trabalhado também com a galera do Cajueiro aí, que está voltando com o Cajueiro? Como é que tá isso? O Cajueiro, ele faz parte do Grupo Nobre, que é justamente tá junto com a UNEF, com a FAM,
Então eu trabalho no marketing como estagiário do Grupo Nobre. Então a gente pega todas essas empresas e o Cajueiro ele está voltando agora com a proposta de ter aquela pegada nostálgica, as pessoas revivenciarem as emoções que elas passaram, né? O professor Jodito ele teve muito cuidado nessa parte de recriar de uma forma fiel ao que era e causar essas sensações. Então teve um lançamento, eu estava lá ajudando a galera na produção também. E foi muito legal, porque por mais que eu não tenha vivido essa época do Cajueiro, não tenha ido lá, você sente que as pessoas que estavam lá, elas estavam com os olhos brilhando, porque realmente foi um espaço de muitas histórias, né? Então foi muito bacana essa parte de você conseguir enxergar isso. E eu estava lá gravando, então algumas vezes eu consegui pegar isso também, as pessoas se emocionando, as pessoas engajadas lá também. É bacana, nostalgia total, né? Sim, com certeza. Matheus, no audiovisual, quem é que você admira assim? O que é que você gosta do que você vê? Eu comecei a falar, pô, eu preciso produzir isso assistindo o canal do André Pili, que ele é um digital influencer, que ele trabalha muito com audiovisual, ele é uma produtora. Também tem o Vitor Liberato e tem alguns gringos que eu não lembro o nome assim, mas que eu assisto muitos vídeos. Então é aquela questão de você saber o conteúdo, saber de quem é, mas não conhecer porque a gente tem muita informação. Então tem muita gente que eu acompanho que eu às vezes não sei nem o nome. Mas se eu puder dizer nomes que estão presentes na minha identidade e que eu aprendi muito é André Pili, Vitor Liberato. O Vitor ele tem até uma pegada mais de viagem mesmo, de você mostrar lugares novos e eu gosto muito disso. Talvez o meu canal possa ser sobre isso, sobre viajar. Então é basicamente isso. E também alguns diretores de cinema como o Tarantino, que eles trazem uma concepção artística muito massa em relação ao que eles querem passar. Pulp Fiction, por exemplo, como um filme assim, que me inspirou muito em relação a storytelling, a você contar uma história de forma não linear, sabe? É umas viagens que você acaba viajando junto com o autor e você traz isso para sua bagagem, então dessa parte que eu curto mais. E na fotografia, quem é que você admira? Na fotografia, além desses dois, Vitor Liberato e André Pili, que também são fotógrafos, eu gosto muito do Steve McCurry, que ele é um fotógrafo do Nat Geo, se eu não me engano, que ele tem fotos fantásticas e ele tem uma foto de uma menina, eu acho que é siberiana, alguma coisa assim, que ele retratava o Oriente Médio, né? E quando eu vi essa foto eu fiquei espantado assim, com o que ela consegue transmitir. E eu fui pesquisar outras fotos dele, acabei me apaixonando, hoje eu acompanho assim, tudo que ele posta. E ele geralmente posta foto que ele fez 20 anos atrás, então o cara ele tem muito material, ele não posta o que ele fez ontem, como eu, por exemplo. Ele tem muito material, então eu acompanho ele. E também tem o Platon, que eu conheci ele num documentário da Netflix, que aí já é outra coisa, né, que você tá vendo um produto audiovisual e você conhece um cara que faz fotografia e você vai pesquisar sobre ele e você se apaixona pelo trabalho dele. Ele já fotografou bastante gente famosa, como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e Barack Obama. Então ele tem essa sensibilidade de captar a essência da pessoa. É um negócio fantástico. E é um fotógrafo que eu carrego pra minha vida, assim, tanto pela visão dele quanto pelo trabalho que ele desenvolve. Assim, sabe? Então é basicamente isso. Mas eu acompanho mais o audiovisual hoje em dia. Então essas bases da fotografia. Mas a gente Sebastião Salgado também, né? A gente não pode esquecer. Sim. Como concepção de fotografia eu estudo bastante, eu leio bastante sobre o trabalho dele. Sim. Mas a fotografia em si eu não acompanho tanto, mas sobre o que ele pensa sobre a fotografia eu estou sempre atualizado. Assim. Sim, massa. E a gente falou aqui tanto de olhar, né? O que é que a gente pode ver no futuro aí de Matheus Maia? Assim, no futuro eu estava bem perdido alguns meses atrás, eu estava, velho, o que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso pra... Só que hoje eu acho que eu consegui me achar, eu me vejo muito como alguém que trabalha com imagem, por enquanto é isso que eu sei, eu não gosto de dar certezas, porque a gente trabalha com tanta coisa, a gente, daqui a 10 anos eu vou estar nesse lugar, e aí tudo muda e você está em outro lugar, então eu tenho essa visão de que eu não posso prever o que vai acontecer, mas por mim, por quem eu sou hoje, eu estaria sendo diretor de fotografia. Eu gosto muito dessa área e eu me vejo muito como alguém que dirige, como alguém que lida com pessoas, né? Eu gosto muito de edição, por exemplo, mas eu acho que o editor é uma figura mais solitária, que você está lá no computador, né, editando, por mais que eu goste, não é algo que eu quero pra mim. Então eu acho que direção de fotografia, eu penso que seja o meu futuro hoje, trabalhando com publicidade ou com filme, né? Mesmo não cursando cinema. Acho que dá pra fazer alguma pós-graduação ou um mestrado nessa área. Então é dessa forma que eu me vejo hoje, mais ou menos. Massa. É uma coisa que eu não perguntei, só para encerrar. Suas fotos predominantemente têm modelos femininas, né? Por quê?
Eu sempre, assim, na minha vida pessoal mesmo, eu sempre tive mais amiga mulher, eu sempre me relacionei melhor, assim. Então, eu acho que acredito que esse é um dos fatores e também a Feminilidade. Isso. Ela me atrai muito, a forma com que elas conseguem se expressar é muito mais agradável e principalmente em algum contexto assim, de interior, por exemplo, que é o que eu vivo, os homens são muito engessados, são muito... eu tenho que ter essa pose aqui. Quando você pega uma menina, você tem uma pessoa muito mais calma, muito mais natural e que realmente se solta com mais facilidade. Então eu acabei entendendo por essa parte. Entendi. Pô, Matheus, muito massa. Muito obrigado. Eu que agradeço, velho. Acabou aqui a entrevista, muito obrigado. Aprendi muito com você. Muita maturidade, velho. Fico muito feliz. Sucesso aí no seu caminho, na sua caminhada. E antes de encerrar, eu quero agradecer a Caroline Mesquita, minha querida amiga, que ajudou aqui nessa produção e que está fazendo as fotos oficiais da entrevista. Muito obrigado, Carol. A gente fica por aqui e até uma próxima entrevista sem edição.